O Santos, essa eliminação, dos 3 times de Série A que foram eliminados essa semana, né? O Grêmio, o Fortaleza e o Santos. O Grêmio e o Santos já dava para imaginar que a chance de acontecer era, se não grande, mas havia o risco claro ali, né? O Fortaleza ainda empatou fora de casa o primeiro jogo, depois empatou em casa, na teoria era o favorito para vencer em casa. Mas o Grêmio perdeu para o CSA no primeiro jogo e vinha mal, e o Santos empatou em casa no primeiro jogo, e o CRB ainda perdeu um pênalti na Vila. E o Santos também mal no Brasileiro. O Santos e Grêmio estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, eram 2 eliminações, se não óbvias não eram, claro, mas esperadas, assim. Acho que todo mundo imaginava que poderiam acontecer. Então, o Santos, ele tem problemas faz muito tempo. Muitas vezes fica tudo em cima do Neymar, parece que o Neymar causa problemas no Santos. E eu acho que no caso do Santos, o Neymar, ele pode ser, assim, quando ele está em campo, é melhor para o Santos. No Santos, o Santos, ele não está mal por causa do Neymar. O Santos está mal porque ele vem de várias gestões muito ruins, ele tem problemas financeiros. O Santos foi rebaixado em 2023, fez uma Série B que foi campeão, mas não foi uma Série B que ele sobrou em relação aos seus adversários. Não tem como afirmar que o Santos na Série B era um time muito melhor. Não vou nem falar dos que subiram, falar do Novo Horizontino, que foi o 5º, por exemplo, ou o Goiás, que foi o 6º. Não, quem assistiu os jogos da Série B não afirmaria, não, o Santos era muito melhor que o Novo Horizontino ou muito melhor que o Goiás. Então, até a pontuação a diferença não foi tão grande do campeão para o 5º, 6º colocado. Então, o Santos, ele tinha até algum risco de não subir, não era um time que passeou na Série B. E o Neymar, ele acaba gerando toda a atenção porque é uma figura muito grande no futebol mundial. Dos que estão aqui no Brasil, ele é, sem dúvida, o jogador mais famoso, o jogador que chama mais atenção. E ele, de fato, quando entrou muito bem no jogo. Quando ele entrou, o Santos melhorou. Quando ele entrou, o Santos criou oportunidades. Ali o Santos foi, acho que o único momento ali, por alguns minutos, em que o Santos foi melhor que o CRB, em que o Santos assustou mais o CRB do que o contrário. O problema é que ele joga muito pouco. O problema é que ele tem muitas contusões, coisa que também era previsível. Também não é uma novidade. O Neymar já tinha problemas de contusão e depois de ter uma lesão de ligamento cruzado, a mais grave da sua carreira, dava para imaginar que isso pioraria um pouquinho. Se ele já tinha dificuldades para fazer muitos jogos numa temporada, mais velho e com uma lesão de cruzado, a tendência é que ele fizesse ainda menos. Isso é uma coisa bem natural. Então é um cara que o Santos tinha que colocar na conta o risco dele jogar poucos jogos, porque não é uma coisa nova, não é uma coisa de agora, não é uma total surpresa. Ele está mais velho e com algumas lesões graves, com algumas cirurgias, e essa é a mais grave da carreira dele. E aí o que ele falou depois do jogo, eu não acho que foi só uma coisa, não me pareceu pela expressão dele, pelo jeito que ele falou, que ele não sabe que vai renovar. Não parece que foi só uma declaração assim protocolar, né? Ele pode dizer que não sabe porque ele ainda não assinou, mas não acho que é isso não. Acho que até o jeito que ele falou, me parece que tem alguma coisa que ele esperava que não está acontecendo. Isso não pareceu só uma declaração assim, como eu ainda não assinei, eu vou dizer que eu não sei. Não me parece, me pareceu ali pela expressão dele, pelo jeito que ele falou, que realmente tem alguma coisa ali que pode impedir uma renovação. O que não sei. Não sei se estão cumprindo tudo que foi combinado, não sei. Ou ele esperava que o Santos estivesse numa situação melhor que está, também, se ele esperava, aí, como eu falei, se o Santos se surpreendeu com o fato de ter risco dele jogar poucos jogos, também seria meio inexplicável a parte do Neymar se surpreender que o Santos está numa situação difícil. O Santos acabou de voltar da Série B. Então, era uma coisa que eu achava até clara que ele renovaria. Ontem, do jeito que ele falou, eu tenho dúvidas. Acho que tem alguma coisa aí que, se de fato a intenção do Santos e dele for renovar, eles vão ter que conversar. Não me parece uma coisa apenas protocolar de assinar o contrato que está acabando. Ele ali demonstrou que tem algum problema. E o Santos, para se livrar do rebaixamento, seria importante ter o Neymar, mesmo que em alguns jogos. Porque ontem, até os minutos que ele ficou em campo, deu para ver que, mesmo na condição atual dele, ele é bem melhor que todos os outros do Santos. Eu acho assim, primeiro sobre Neymar. Eu acho que o Santos, e já disse isso muitas vezes,
é o último clube grande que o Neymar vai conseguir defender. Eu acho que não existe no futebol mundial nenhum outro clube tão importante que esteja disposto a correr esse risco de fazer uma proposta para um jogador que não consegue ter sequência. E aí, nenhum jogador se contunde porque quer. O Neymar, ele não ficou um tempão fora, porque, puxa vida, eu vou ter um problema no joelho, eu vou ter um problema muscular, um problema não sei aonde, então eu vou ter isso aí para não jogar. As coisas não são, obviamente, assim. Ele quer voltar e não consegue. E se não conseguir, é realmente um problema. Talvez, mas ele, lá atrás, ele foi negligente em recuperação. Eu não sei, eu não sou médico, mas o fato é que, objetivamente falando, que hoje o Neymar não joga com maior frequência porque ele não enfim, consegue. Ele não pode, ele não tem condição física para isso. E aí, essa limitação impacta o projeto pessoal dele e também o do Santos. A passagem do Neymar pelo Santos provavelmente não será um grande negócio, até porque sofreu um grande golpe ontem. Essa eliminação, ela arranha um pouco a imagem dessa parceria, coisa que para o Neymar, para a carreira e para os negócios é muito importante. E, obviamente, ela provoca também um prejuízo para as finanças do Santos, que provavelmente projetava ir um pouco mais além, faturar uma grana a mais e tal, até porque o custo da operação Neymar também é bastante alto. E daqui para o final do ano, o Santos só vai ter mais 29 jogos, metade em casa, metade fora. Então, os ganhos em relação a isso vão ser muito limitados. E o Santos jogando uma outra competição e provavelmente fazendo um campeonato brasileiro maior, obviamente teria uma exposição de marca muito melhor, o que seria, aí sim, talvez o grande ganho do Santos nessa parceria e também ajudaria demais os negócios do Neymar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, em relação ao Santos, está na cara que o faturamento, as receitas não vão atingir as expectativas. Por quê? Porque o Santos vai ter um campeonato brasileiro muito difícil, está lá no pelotão de baixo e não vai mais ter Copa do Brasil. Em relação ao Neymar, ora, a questão do ganho de imagem, do arranhão na imagem, com essa eliminação, ela é evidente, porque agora o que o Neymar vai poder fazer no Santos? Ele vai se limitar a ajudar o Santos a não cair. Esse é o projeto, né, dessa construção, dessa associação que Neymar e Santos construíram. Então, veja, para alguém desse tamanho, para alguém que trabalha e que é tão zeloso com a sua imagem, negócios, ter esse objetivo tão limitado e tão pequeno é algo desastroso. O Neymar não veio ao Brasil, ele não retornou ao futebol brasileiro só para lutar para não cair. Ele queria alguma coisa grande. E isso, por tabela, pode, inclusive, atrapalhar um pouco o projeto esportivo, que é o de retornar à seleção, jogar mais uma Copa do Mundo, etc. Quer dizer, é óbvio que isso tudo começa a ficar em xeque. Então, esse jogo de ontem custou muito mais do que uma mera eliminação de uma competição importante como é a Copa do Brasil. A mim não surpreendeu, eu disse aqui em outros programas, né, brincando e fazendo muitas apostas com a nossa amiga Marília Ruiz, que o Santos não passaria, eu achava que o CRB fosse avançar. Porque é o seguinte, eu e o Bruno já conversamos muito sobre isso. Então, assim, o nível de um determinado grupo, o nível parecido de um determinado grupo de times brasileiros. Então, você pega, por exemplo, veja, quem é que pode afirmar hoje que o vice-lanterna da Série A é melhor que o quarto colocado da Série B? Você põe, por exemplo, o Novo Horizontino para jogar contra os dois, faz hoje um triangular. Novo Horizontino, CRB e Santos. Eu não faço a menor ideia de quem seria o vencedor, porque os três são mais ou menos parelhos. O Mirassol, que a gente brincou muito aqui, é um pouco melhor que os três. Mas também, veja, não é algo, né, tão à frente. Então, veja, eu acho que o Santos tem que cair na real. O Santos tem que ter um projeto sólido para tentar escapar do rebaixamento. Esse é o objetivo. Veja, eu acho que muito provável que nos 12 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, até a parada aí de meio de ano, o Santos vai ter alcançado somente uma vitória. Então,
até porque tem 2 jogos difíceis fora e pega o Botafogo em casa. O Santos não é o favorito em nenhum dos 3. Então, realisticamente falando, essa hoje é a realidade do Santos. Agora, se o Santos quer acreditar no retorno de Dom Sebastião Neymar para mudar tudo e tal, paciência, ele pode acalentar o sonho, a utopia que ele quiser. Mas eu acho que o Santos, realisticamente, ele tem que pensar sim na sua manutenção. E uma última coisa. Ontem um rapaz do CRB, um atacante, perdeu um gol no finalzinho. Nossa. Minha Nossa Senhora, hein? Olha, esse sujeito teria dificuldade para circular por Maceió hoje se o CRB não tivesse avançado. E eu quero fazer aqui as minhas homenagens ao futebol alagoano, e aqui não estou brincando, não. Tenho o maior respeito do mundo por Alagoas e pelo futebol alagoano, porque veja, o CSA, entre outras coisas, foi o primeiro time que o Filipão dirigiu, técnico campeão do mundo. O CRB teve como um dos fundadores o pai do Zagallo, que também jogou rapidamente pelo clube lá em 1917. A rainha Marta é alagoana. Eu torço muito para que o futebol alagoano consiga viver dias melhores, né? Quem sabe o CRB, pela primeira vez essa era de pontos corridos, consiga jogar a Série A, ou o CSA volte para a Série B, porque eu acho que Alagoas merece. Falando especificamente de Neymar, ele que entrou aos 20 minutos do segundo tempo, voltou a jogar depois de 36 dias de inatividade, criou as melhores chances do Santos. Isso é inegável. Ele cria as melhores oportunidades do Peixe no segundo tempo, nos pouco mais de 25 minutos que ele jogou. Não conseguiu converter em gols, mas ainda assim teve uma atuação de destaque, porque o Neymar tem muita qualidade. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a entrevista dele no campo, ainda depois da partida, falando, primeiro de tudo, perguntado sobre a renovação, disse que não sabe se vai renovar ainda. Isso é, até como destacaram Bruno Prado, Mauro Betti, vai um pouco contra o que a gente tinha de informação, que até o momento caminhava muito bem essa ideia da renovação. Agora o Neymar, aos microfones, diz que não sabe mais se vai renovar. E a outra fala dele, que a gente até tem a arte aqui para ler, falando sobre justamente esse momento do Santos. Então, abre aspas para o Neymar. Eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Em 20 ou 25 minutos eu posso fazer a diferença. Eu sei que posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para sair dessa situação. Depois dessa entrevista, a informação do Lucas Mussetti, do Portal UOL, é de que o Santos já não tem mais tanto otimismo pela renovação do Neymar. A entrevista do Camisa 10 logo depois da eliminação teria repercutido mal na direção santista e o sentimento agora seria justamente de dúvida com relação à permanência de Neymar no Santos para a sequência da temporada. E depois, ainda depois da partida, acho bom a gente colocar tudo no mesmo bolo, o Guilherme Pita, que é um dos melhores amigos do Neymar, a gente sabe a importância dos parças do Neymar nas decisões da carreira dele, nos principais momentos da vida dele, os parças estão sempre presentes. E o Guilherme Pita, que é um dos melhores amigos do Neymar, fez um desabafo nas redes sociais e criticou todo mundo lá no Santos, jogadores, direção, comissão técnica. A gente tem a publicação que vai colocar ali na tela também, mas o Guilherme Pita, amigo do Neymar, comentou o seguinte: em 25 minutos, o Neymar tentou muito ajudar, mas infelizmente temos jogadores, diretores e presidente não capacitados para o tamanho do Santos. Ele é muito grande para ter um elenco pequeno desses, foi o que disse Guilherme Pita, um dos melhores amigos de Neymar Júnior, que voltou a jogar pelo Santos depois de 36 dias, atuou no segundo tempo da eliminação contra o CRB, criou oportunidades, mas está fora da Copa do Brasil e agora coloca um grande ponto de interrogação com relação ao futuro dele, Bruno Prado. Chama a atenção o modo, você destacou até no seu primeiro comentário, o modo como o Neymar fala, traduz talvez algum incômodo com relação a esse planejamento do Santos para 2025 e cria essa dúvida no torcedor santista. O Santos é um time diferente quando tem Neymar, o Neymar consegue evoluir todo mundo, consegue crescer o nível de todo mundo em volta dele, porque ele, por si só, é muito diferente. Mas se o Santos, por um acaso, ficar sem Neymar, aí a situação fica complicada. Até pro clube, também pro Neymar, que
tem o planejamento, tem o projeto de jogar a Copa do Mundo de 2026. Eu tinha para mim bem claro que ele ficaria no Santos, renovaria o seu contrato, mas assim, que ele falou também depois do jogo, logo após uma eliminação. Com certeza ele não estava feliz e relaxado ali, o time tinha acabado de ser eliminado. Mas o jeito que ele falou me deu a impressão de que tem alguma coisa que não está totalmente alinhada. Que eu não acho que seja só o fato do time estar mal dentro de campo. Isso aí já não é uma novidade. O time está mal desde o início do Campeonato Brasileiro. Falando só desse ano, sem ampliar muito ali do rebaixamento, de outras coisas. Então, não acho que é só isso. Acho que pode ter alguma coisa aí que estava alinhada que nesse momento não está. Ficou essa dúvida do jeito que ele falou. Ele foi bem enfático, assim. Não foi só aquela coisa, não sei, a gente está conversando. Ele foi bem enfático, assim. Parece que há algum ponto aí que não estão de acordo. Mas vamos aguardar. Falta pouco tempo para acabar o contrato dele. Então essa resposta não vai demorar para acontecer, para sair. O mercado dele hoje não é um mercado de grandes clubes europeus, até pelo número de jogos que ele pode entregar numa temporada, o que é muito pouco. Esse é o grande problema da carreira do Neymar nos últimos anos. Ele tem muitas contusões e joga pouco, então por isso que ele perde espaço no futebol europeu. Ele, no Paris Saint-Germain, não conseguiu superar a marca de 30 jogos, se superou acho que uma temporada, fez 31, 32, mas nunca saiu muito dessa faixa dos 30 jogos com o Paris Saint-Germain, e aí foi para a Arábia e quando estava lá, jogando pela seleção, já jogador do Al Hilal, teve a lesão mais grave da sua carreira. Então, se no Paris Saint-Germain ele não conseguia passar muito dos 30 jogos, agora ele provavelmente faria menos ainda. Então, o mercado que ele tem, acho que não é mais lá na Europa. Aí seria um mercado tipo Estados Unidos, coisa assim, é o que eu imagino. Mas, vamos ver, ainda acho que o mais provável é que ele renove com o Santos. Mas, ontem eu sinceramente fiquei na dúvida. Eu não tinha muita dúvida que ele ia renovar. Ontem eu fiquei com uma dúvida. Me parece que tem algo aí que não está muito bem acertado. Você falou que tem plena confiança de que o Neymar vai continuar no Santos, mas assim, o torcedor santista agora ele tem uma certa preocupação. Talvez não tenha toda a confiança que você tem. Porque o contrato do Neymar vai até o dia 30 de junho. Nós já estamos no finalzinho de maio. Tem um mês aí que inclui a parada também para o Mundial de Clubes. E o torcedor santista fica preocupado, porque teve essa volta do Neymar. O torcedor santista comemorou bastante. Teve o Ney Day, com shows de artistas torcedores do Santos, o cumprimento da promessa, eu vou, mas eu volto. Só que até aqui o Neymar não conseguiu entregar, também por questões físicas, o que o torcedor santista esperava. Então, se sai agora, como é que a gente pode avaliar essa passagem, essa volta do Neymar para o Santos Futebol Clube, Mauro Betti? Em termos dentro de campo é decepcionante, porque duas lesões o atrapalham. Enquanto esteve em campo não é um espetáculo, um fulgor, mas é o Neymar, e a gente viu ontem ao entrar aos 20 minutos em Alagoas, a gente até já comentou sobre isso. Mas é claro que decepciona porque, mais ou menos como aconteceu nos apenas 7 jogos que pôde fazer em 2 anos de Al Hilal, ele conseguiu jogar, né? Em termos financeiros não precisa nem dizer, né? Os contratos que já estavam firmados com o Santos aumentaram em 6 vezes só com a chegada dele, fora todos os outros contratos que vieram a partir do Neymar, e fora algumas coisas que até existem métricas tangíveis para você tentar numerar ou enumerar o que traz, mas a intangibilidade do que a gente está falando no Neymar agora, porque se o Santos é eliminado agora, a gente está falando basicamente de mais uma eliminação, não vou dizer que vexame, mais uma derrota terrível do Santos, ponto. Agora, com o Neymar tem todo esse pacote, estamos falando inclusive do futuro próximo dele e do Santos, que passa muito pela permanência do Neymar. Mas eu insisto, com informação e fim, ele vai ficar. Primeiro porque não tem, como destacou o Piperno, nenhuma outra proposta desse nível, não deverá ter, né? E se tiver, meu Deus, e aí nada com o Neymar, é só se alguém tiver perdas lamentáveis de um grande clube, até de acidente, de morte, porque não, então precisa trazer alguém imediaticamente falando, ainda com potencial e com a idade que tem o Neymar, apesar do pacote de lesões. Mas assim,
não tem outro clube interessado no Brasil. Se tivesse, já teria tentado antes, e agora com essas lesões e com esses desgastes, acho que até interessaria menos a outros clubes. Mas ao Neymar, é evidente que não resta outro caminho, e para o Santos, menos ainda, abrir mão do Neymar. Eu acho que é mais no calor da disputa, das cobranças, da infelicidade, até como torcedor do Santos, de o Neymar ter se manifestado daquela maneira, e até eventualmente algum entrave que possa estar ocorrendo na renovação, falar, olha, gente, não tá tudo garantido, não. E aí a gente pode, não sei se está na nossa pauta, mas assim, ele está na pré-lista do Ancelotti, já dá para convocar? Cara, o Ancelotti ligou para o Neymar, até para saber como é que tá, tal, e assim, pelo que ele mostrou ontem, 25 minutos, ainda tem quantos jogos até... Podem ser 3. 3 né? mais um amistoso. Mas, contra o RB Leipzig, né? Então, assim, numa lista de 23 jogadores, eu convocaria o Neymar, se eu fosse o Ancelotti. Eu acho que não dá ainda para prescindir para a seleção brasileira. Eu convocaria. E só uma coisa, o Ancelotti vai estar refém do Neymar, do pai do Neymar na CBF. Não. É que eu acho que não dá para prescindir. Até porque agora, a lista de segunda-feira é uma lista se pretende para o futuro. Se pretende não, será para o futuro. Então, isso tem casos e casos. Gente que está voltando agora, eu acho que o futebol brasileiro não tem condição ainda de prescindir do Neymar. E o Neymar sabe, evidentemente, que ser convocado, ele não vai ser titular absoluto no primeiro jogo. A não ser que ele arrebente nos próximos 3 jogos, o que é muito difícil pelo Neymar e mais ainda pelo atual momento do time do Kleber Xavier. Mas eu não abriria a mão do Neymar já para a convocação. Eu também acho que é natural convocar o Neymar. É claro que não dá para montar um time em volta do Neymar, sendo que ele não joga pela seleção há 2 anos. Mas tendo ele à disposição, é como o Bruno fala, né? Se ele estiver andando, provavelmente será convocado. Isso com qualquer treinador, com o Carlo Ancelotti, com o Dorival Júnior, com o Fernando Diniz, o Ramon Menezes. Mas, Fábio Piperno, essa indefinição com relação ao futuro do Neymar também mexe com a seleção brasileira, né? Porque o Neymar, ele precisa estar em um contexto minimamente competitivo também. No futebol brasileiro, ele agora só teria o Campeonato Brasileiro por disputar, caso confirme a renovação. Se não renovar com o Santos, fica essa questão, né? Para onde que vai o Neymar? Na Europa, acho que já não se vê mais com bons olhos uma volta do Neymar, muito pelos problemas físicos, muito por não estar à disposição em boa parte da temporada. A gente falava aqui também, talvez nos Estados Unidos, jogar ao lado do Messi, ao lado do Luis Suárez, não talvez na mesma equipe, mas jogar na mesma liga. Fica essa preocupação também, porque o Neymar quer jogar a Copa do Mundo de 2026. A questão é, em qual clube ele vai estar atuando até lá, né, Fábio Piperno? Bom, quanto a aparecer algum grande clube, um clube importante, rico, do primeiro mundo da bola, eu acho extremamente improvável. Eu sei que vamos lá, aparece um bilionário cipriota que compra um clube não sei aonde, aí o cara quer transformar aquilo, né, num novo emergente da bola rapidão. Assim, ele sai fazendo lance por jogadores caríssimos do mundo todo e contrata o Neymar. Um PSG. Mais ou menos. Eu pensando, sério, porque o PSG realmente já fez algumas loucuras. De repente, vamos trazer de volta. Trazer de volta e tal. Porque agora que nós ganhamos o Champions, agora já tira o peso aí, né? O pessoal o cara que cuida da iluminação do Arco do Triunfo. Prepare. Acende as lâmpadas. Já foi a Torre Eiffel. Coloca o telão de novo. Compra uns LED aí pra, enfim, acender à noite. Bom, mas pegando de trás para frente, que foi dito aqui, inclusive pelo Mauro, seleção brasileira. Eu acho o seguinte, eu encaro o Neymar hoje, já disse aqui outro dia, como assim? Um carro velho que raramente vai andar. Mas se alguém quiser me pagar 30 milhões pelo meu carro velho, eu vendo. A culpa não é do carro velho, a culpa é de quem pagar. Isso é uma outra história. Mas, pegando esse carro velho, que já foi, né, um carro possante um dia e tal, não sei o quê, faltam 2 meses para 1 mês e meio para a convocação da Copa. Aí o Neymar fez uma sequência aí de uns 10 jogos sem nenhuma contusão e tal. Não, eu levaria o Neymar numa lista de 26 para fazer do Neymar, e já disse isso aqui outro dia, num projeto Roger Milá. O cara que foi para a Copa de 90, ele era o maior jogador da história de Camarões, mas era um veterano de 37 anos do extraoficial naquele tempo lá e tal. Depois soube que parece que era um pouquinho mais. Pouco. Pois é.
Então, como é que... Ele era avô dele mesmo. Exatamente. Como o Roger Milá era aproveitado naquela Copa do Mundo, ele entrava aos 15, 20 do segundo tempo e jogando só um pedaço de vários jogos, ele fez 4 gols na Copa, foi o cara fundamental para classificar Camarões para as quartas e por um triz Camarões não vai à semifinal. Ou seja, era um talento veterano usado com inteligência. Então, Neymar, queremos você na Copa do Mundo, mas para ser usado com moderação. Você vai jogar 20, 30 minutos por jogo. Aceita esse projeto? Ah, professor e tal, eu sou muito grande. Ah, não, então tá bom, obrigado. Não, tá bom, então beleza, eu topo. Então, numa Copa do Mundo, para uma Copa do Mundo, preenchidos todos esses requisitos, ou seja, ele jogar, ter lá uns 2 meses de frequência e tal, eu levaria nessa condição. Para essa primeira convocação, eu, se fosse o Ancelotti, não chamaria o Neymar, mas de forma alguma, porque além de todas as suspeitas físicas, atléticas e tudo mais, há uma outra questão. Se o Ancelotti convoca o Neymar agora, um jogador que ficou em campo 20 e poucos minutos de 2 meses para cá, então, 1 mês e meio para cá, o Ancelotti, já de cara, de saída, ele recebe a suspeita de ser mais um refém. Porque, veja, objetivamente falando, qual o motivo, a não ser a biografia, que daria respaldo a uma convocação do Neymar agora? O Ancelotti não teria esse argumento. Puxa, eu conheço, tenho boas informações que agora ele vai poder jogar um pouquinho. Então, veja, num sentido contrário, se ele não convoca o Neymar agora, mas não fecha a porta, eu acho que ele está dizendo para o Neymar também o seguinte: você é importante pra caramba, eu quero você na Copa do Mundo quando você reunir um mínimo de condição. Então se prepara aí, não tem pressa, o Brasil vai para a Copa de qualquer jeito, não precisa de você para conseguir se classificar, mas eu quero contar com você. E eu não sou burro de achar que o Brasil pode abrir mão do Neymar assim de uma hora para outra. Agora, desse Neymar de hoje, né, de 23 de maio e tal, eu acho que o Brasil tem muito pouco a esperar. Agora, em relação a essa possível saída ou não, permanência ou não, renovação ou não com o Santos, eu acho que, de fato, isso passa muito por uma equação esportiva, mas também mercadológica. É o Neymar e os parceiros dele olharem e falar: bom, só 29 jogos até o fim do ano e tendo como meta muito modesta a manutenção do Santos na Série A. Mas para mim é muito pouco. Eu acho que o meu tamanho é muito pouco para isso. Ou então, bom, eu topo porque é o que eu tenho hoje e o Santos está gastando muito dinheiro com a gente, né? São 105 milhões até o final de junho. Então, eu acho que vai avaliar bem essas condições. Agora, essa mensagem do parça dele aí, a minha, assim... Isso foi escrito pelo rapaz mesmo, ou o rapaz foi o porta-voz de uma manifestação do Neymar? Porque, de fato, quando o rapaz fala que o Santos não tem jogadores técnicos à altura e tal, né, lança realmente uma suspeita muito grande. E, de fato, o Santos tem um técnico que, embora conheça muito futebol, como técnico é um iniciante. Se falava muito isso sobre o Domi quando veio aqui para o Flamengo. Trabalhou com, o Guardiola muito tempo, auxiliar. No momento em que sentou para dirigir um time, não foi realmente um sucesso. Até porque o teor da mensagem do Guilherme Pita, o parça do Neymar, é mais ou menos o que ele falou dentro de campo, com outras palavras, né? Um pouco mais comedido. Então, quando ele disse: não pode só depender de mim, ele está meio que falando: rapaziada, vamos acompanhar também, né? Mas, Bruno Prado, essa questão com relação à seleção brasileira é importante, né? Porque eu concordo com o Piperno. Eu acho que o Ancelotti, e nem acho que seria, mas não pode ser refém do Neymar. Na última data FIFA do Dorival Júnior no comando da seleção brasileira, ele diz na coletiva que montou um time pensando no Neymar, e aí o Neymar foi cortado. Isso teria prejudicado também o trabalho dele, e foi bastante criticado o treinador hoje no Corinthians por conta disso. E eu acho que realmente tem que contar com o Neymar, mas sem priorizá-lo, talvez, para montar a seleção pensando na Copa do Mundo. Só que a questão de onde ele está também é importante, né? Claro que o Neymar é um cara muito diferenciado, tem uma técnica acima de qualquer jogador brasileiro nesse momento. Mas, por exemplo, se a gente vê o Cristiano Ronaldo, que já é um cara com idade um pouco mais avançada também,
joga no futebol da Arábia Saudita, coleciona gols, mas na Eurocopa estava destoando do resto da seleção de Portugal. Então, pelo menos eu acho que estar em um futebol competitivo ajuda também a se preparar para o nível que vai ser apresentado na Copa do Mundo. Se o Neymar sai do Santos, eu não consigo ver um destino que entregue esse nível de competitividade para que ele possa se preparar também para 2026, Bruno. Sim, o Neymar na seleção, e numa Copa do Mundo, que é um torneio curto, é um torneio de um mês, ele teria que ser uma figura quase que assim, especial, no sentido de que ele tem que ser usado de vez em quando. Que foi o que o Piperno falou aqui, né, em comparação com o Roger Milá, né? Não tem como hoje você colocar o Neymar como um titular da seleção brasileira, um jogador que vai atuar todos os jogos, até dentro de uma Copa que é um período de um mês muito curto. Porque tem muitos jogos. No novo formato, se o Brasil chega até a final, por exemplo, o Brasil faria 8 jogos em um mês e pouquinho. Pelo histórico, e você vai ter dados para mostrar isso, óbvios, pelo histórico recente do Neymar, se você coloca o Neymar para jogar 8 jogos em um mês, provavelmente ali no terceiro ou quarto jogo ele vai se machucar. E os últimos anos da carreira dele mostram isso, né? Se você quiser ter uma conversa assim com ele, você tem dados para mostrar. Aqui quando você jogou 3, 4 jogos em tal período, você teve um problema. Você teve um problema muscular. Então, não tem como hoje você projetar uma seleção brasileira com o Neymar de titular, como um jogador assim, fundamental para o time, porque você não sabe quando ele vai estar à disposição. E na Copa do Mundo, que é o que importa, se ele jogar muitos jogos, que a seleção, se for avançando, ela vai jogar, estreia na Copa. 3, 4 dias depois vai estar fazendo o segundo jogo. 3, 4 dias depois o terceiro jogo. Se você colocar o Neymar nesse ritmo em todos os jogos, a chance de lesão é muito grande, porque o histórico dele mostra isso, recente. Então, acho que teria que ser uma conversa assim, mesmo desse jeito, que Neymar, mostrar para ele que ele é um jogador que pode ser importante para a seleção, que os outros jogadores gostam dele, que há muita discussão sobre ele fora do futebol, entre os jornalistas, nas redes sociais. Entre os jogadores não tem muito esse debate. Os jogadores gostam dele, os jogadores gostariam de tê-lo ali, eles falam isso publicamente. Acho que no meio do futebol, o debate sobre o Neymar, ele é muito menor do que fora do futebol. Sim, tem a questão física, isso é um problema, claro, óbvio. Ele joga muito pouco. Mas aquela coisa, o Neymar atrapalha assim no dia a dia. Cara, com quase todo mundo que eu já conversei no futebol, não existe essa conversa no futebol, assim, de que a presença dele atrapalha. O que existe, claro, é um jogador que tem problema físico e que hoje você não sabe quando vai poder contar com ele. Isso é uma questão óbvia e concreta. Mas, assim, acho que tinha que ser uma coisa bem clara com ele. Você é um cara que pode ser importante, que pode nos ajudar, mas em alguns momentos. Não para jogar todas, não para ser titular em todas. Eu não preciso de você para classificar para a Copa. Provavelmente também não vou precisar de você para passar da fase de grupos da Copa do Mundo. Ainda mais numa Copa com 48 seleções, os grupos devem ser até mais fracos do que eram nas últimas Copas. Serão 12 grupos e não mais 8. Então provavelmente vai ser um grupo até mais fraco. E até o terceiro colocado do grupo pode se classificar pelo regulamento que vai ser a Copa. Então, provavelmente, chegar nele também na primeira fase da Copa, eu não vou precisar de você para passar. Eu posso precisar de você no mata-mata, e não necessariamente para iniciar um jogo. Mas eu estou numa situação difícil. Como ontem, guardadas as proporções, ele entrou, ele jogou 30 minutos e criou 3, 4 chances para o time do Santos. Aí numa Copa ele vai estar num time mais forte que a seleção brasileira, claro, do outro lado um adversário mais forte, mas em pouco tempo ele pode te ajudar e precisa ajudar uma bola, um passe, uma jogada, uma bola parada, assim, coisas muito pontuais. Acho que tinha que ser uma conversa bem aberta com ele. Você está disposto a colaborar dessa maneira? Para de vez em quando, eu estou no mata-mata, eu estou precisando fazer um gol. Faltam 25 minutos para acabar. Eu conto com você nesses 25 minutos. Você topa? Eu preciso que você entre, talvez uma bola já seja o suficiente. Se você me acertar uma bola na Copa, talvez já seja o suficiente. Mas não contar com você o tempo inteiro como titular jogando todas, que aí eu corro muito risco de perder você no meio da Copa. Mas será que ele aceitaria esse papel? Não, eu acho que tem que ser essa conversa com ele, que eu acho que é o possível. Eu acho que é o que dá para fazer.
que se colocar ele todo jogo na Copa é capaz de perder o cara no terceiro jogo. Joga um dia, 3 dias depois joga outro, 3 dias depois joga outro. A chance de ter uma lesão ali no terceiro ou quarto jogo é muito grande. E dá para mostrar isso em dados para ele. Aqui, o seu histórico recente, é esse aqui. Aqui você jogou 3, 4 e machucou. Aqui de novo, você voltou, jogou mais 3, 4, 5, machucou de novo. Então, se eu te colocar aqui na Copa 3, 4 jogos, a chance de você machucar é muito grande. Está aqui, ó, são os dados dos seus últimos anos. E aí, você topa aí desse jeito? Se você topar, eu quero ter você aqui comigo. Se não topar, cara, eu não tenho como te garantir que você vai jogar, vai ser titular, porque os últimos anos não dão essa garantia.